essa é a parte 2 sobre a nossa aula de função polinomial do primeiro grau. Na primeira aula, nós aprendemos sobre o que é o gráfico, como encontrar pontos no gráfico e o que era o gráfico. Nesta aula, nós iremos aprender um pouco mais sobre as características da função polinomial do primeiro grau. Ok? Então vamos lá. Olha só, a função polinomial do primeiro grau é uma função que é escrita no tipo y igual a ax mais b, certo? Em que a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. Então, observem aqui esses exemplos. Eu tenho o a aqui, ó, o 2 é o a e o 1 é o b. Aqui, ó, observem que, professor, mas aqui não tem número. Tem, é o número 1. Ele está aqui escondido, certo? Que não é obrigatório eu colocar. Então, o a nessa função é menos 1 e o b é 5. Olha só essa outra função. O a é o menos 2 e o b é o 4. Ok? Então, não importa a ordem. O a é sempre o número que vai estar ao lado do x, certo? Então, olha só, nessa outra função eu tenho aqui o a, mas e o b? O b não existe. Se o b não existe, significa que o b é quanto? B é igual a zero, certo? Então, quando eu não tenho uma representação, significa que o b é igual a zero. Nesta outra função, eu tenho o a aqui, o a é igual a menos 1, certo? Quando não mostra porque é menos 1. E o b, certo? É esse 1. Ah, e essa última função aqui, ó? Observe que, para que seja uma função do polinomial do primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero. Aqui, o a é igual a zero, certo? Porque o a é sempre o número que está ao lado do x. E aqui eu não tenho nenhum número ao lado do x. Então, essa função não é polinomial do primeiro grau. Nós chamamos isso aqui de função constante. Então, olha só. A função polinomial do primeiro grau é uma função constante. Pode ser chamada de função afim. A função afim do tipo ax, ou seja, quando b é igual a zero, é chamado de função linear. Olha só, aqui ó, nós temos uma função linear. O b é igual a zero, certo? E se o a é igual a zero, a função é chamada de função constante, que é este exemplo aqui, ó. Certo? Então, este exemplo é quando a é igual a zero, então nós temos uma função constante. Bom, vamos ao exemplo. Olha só, verifique se a função é do primeiro grau. Bom, primeiro que para a gente poder saber se a função é do primeiro grau, nós temos que resolver esse polinômio, certo? Vamos fazer as distributivas. Olha só, o 3 vai multiplicar o x, o 3 vai multiplicar o 1. Depois, o 2 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o menos 1. Então, vamos lá. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. 2 vezes x mais 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Olha só, aqui eu tenho 3x, 2x, vai me dar igual a 5x. Aqui eu tenho mais 3, menos 2. Isso vai dar igual a mais 1. Então, aqui eu tenho o a, número ao lado do x, e aqui eu tenho o b. Então, é uma função do primeiro grau. Bom, a forma geral desse tipo de função pode ser dada por... Olha só, nós podemos também escrever a função polinomial do primeiro grau dessa forma, sendo que esse f de x nada mais é do que o y. É só uma forma diferente de escrever o y, tá? Mas é a mesma coisa. E outra coisa que nós podemos identificar aqui é que eu tenho agora o x, eu não tenho mais o y. Então, pense assim. Olha só, dada a função
f de x igual a 3x menos 2. Determine o valor de f de menos 1 e f de 3. Então, olha só. Aqui nós temos um x. Aqui nós temos o menos 1. Então, significa que x é igual a menos 1. E neste outro aqui, o x é igual a 3. Então, é simples, olha só. Basta nós fazermos o f de menos 1 e depois o f de 3. Olha só, vamos lá. f de menos 1. Lembrando que a função é essa aqui, tá? Essa é a função. Então, eu tenho 3 vezes. Aqui é x, tá? Mas aqui é menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1, menos 2. Então, eu tenho que o f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 2. Então, o f de menos 1 é igual a menos 5. Simples, né? Vamos fazer o outro. Olha só, agora eu tenho o f de 3. Olha só como é simples. Basta que no lugar do x eu ponha o 3, menos 2. Então, o f de 3 será igual a 3 vezes 3 dá 9, menos 2. Então, o f de 3 será igual a 9 menos 2, igual a 7. Ok? Então, vocês viram que é simples. Basta vocês prestarem atenção o que é cada coisa. Bom, era isso que eu queria passar nessa parte 2 da nossa aula. E na próxima aula nós iremos fazer mais exemplos, mais exercícios. Já sabemos a parte teórica e agora vamos praticar na próxima aula. Bons estudos!